Estamos online aqui, ao vivo. Boa a todos. Mais uma live da Sou Mais Carioca. E hoje eu tenho o prazer de receber a Ana Dweck, que vai conversar com a gente sobre sustentável. É um assunto, assim, que para mim é incrível, né? Eu sou, assim, antes de eu perguntar do histórico da Ana, eu vou falar do meu. Eu tenho um histórico com essas questões muito interessante, porque eu era aquela criança da Eco 92, que na escola tinha aquele negócio, é Eco 92, aí olha, não sei o quê. Então eu fiquei mexida com isso. Eu acredito que as crianças quem foi criança aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na Olimpíada, vai ter algum sentimento semelhante no futuro, mas eu fui essa criança da Eco 92 que eu era muito salve a natureza, muito, sabe? Eu achava que eu ia ser mais... Eu achava que eu, adulto, ia ser até mais a esse sentido. Então, hoje eu estou muito ansiosa para aprender e resgatar essa criança da Eco 92 do coração vivo, porque eu ainda sou muito pela natureza, mas eu acho que eu preciso melhorar em alguns aspectos. Então, você que já fica sabendo que você pode fazer as suas perguntas, coloca aqui nos comentários, tá? Quem tiver dúvidas, tiver alguma questão, pergunta, pode mandar aqui para a Ana, que a gente vai ler as perguntas de vocês aqui para ela. E se quiser deixar um comentário também, enfim, é a sua experiência. Ana, se apresenta para o pessoal, né? Conhecer um pouco de você e do seu... Bom, boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, muito obrigada, Raquel. Muito obrigada, Sou Mais Carioca, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Já acompanho um pouco do trabalho de vocês há um tempo. Infelizmente, ainda não fiz nenhuma experiência com vocês, mas estou doida. Bom, quero fazer em breve uma online, mas estou doida para a gente sair desse momento aí de pandemia para a gente começar a fazer. Eu estou aqui pertinho, estou aqui no Rio, não justifica, não tem sentido nenhum não ter feito nada com vocês ainda. Então, muito obrigada, muito prazer estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Dweck, eu sou jornalista, minha formação é em jornalismo, e eu sempre trabalhei, desde da faculdade, estágio, enfim, com comunicação para empresas de turismo. Já fiz as coisas mais diversas, hotéis, operadoras, associações, enfim. E nisso eu fui me apaixonando, né? Depois chegou um momento que eu não queria mais sair, se me dessem cliente de outro assunto, moda, não sei o que, eu não queria saber, eu ia embora da assessoria atrás de clientes de turismo. E aí, finalmente, eu resolvi fazer um mestrado, eu queria ter uma experiência fora, e pensei em fazer em turismo, porque eu queria até mergulhar mais nesse mundo, se possível migrar, sair um pouco da comunicação. Então, de 2010 para 2011, eu fiz um mestrado de gestão internacional em turismo e hospitalidade em Londres, na Middlesex University, né, me aprofundei um pouco mais aí no meio. E quando eu voltei, eu acabei continuando um pouco na área de comunicação, com turismo, e alguns anos depois, me surgiu veio a ideia de fazer um site que foque mais em conversar sobre turismo sustentável e responsável, né? Na verdade, a ideia surgiu um pouco... Eu já tinha ouvido falar nisso, a primeira vez que eu ouvi falar foi no mestrado, né? Eu tinha uma aula de turismo sustentável, foi a primeira vez que eu descobri que o turismo não é um setor, uma indústria boazinha, que não são só paisagens lindas e tudo perfeito, né? Não é só sobre diversão, que a gente causa bastante impacto quando a gente viaja, impacto negativo, e pode ser positivo também, claro, mas, enfim, é uma relação complicada, né? Então, me fez começar a questionar, né? Eu acabei demorando um tempo para voltar, para retomar essa ideia da sustentabilidade no turismo na minha cabeça, mas aí foi quando eu comecei a ver algumas iniciativas lá fora de blogs mais focados nisso, ou muito texto, muita divulgação na mídia sobre turismo sustentável, e pensei que aqui a gente tinha pouco espaço
de informação mesmo, de mídia, de divulgação, e que a gente já tinha, comecei a pesquisar, ver que a gente já tinha umas iniciativas muito legais que pensavam, que consideravam os aspectos que envolvem o turismo sustentável, que a gente vai falar em breve, mas enfim, que pensavam no meio ambiente, que pensavam nas culturas locais, mas achava que faltava pouco espaço para eles aparecerem, para a informação ser trocada, para a gente aprender mais também, enfim, para mostrar aquilo como, né, como práticas que podem ser multiplicadas e também trazer ideias de fora que seriam interessantes, né? Então, foi aí que surgiu a ideia do Viajar Verde, comecei em 2015, e desde então eu venho estudando bastante toda essa parte de sustentabilidade no turismo em geral, e principalmente mantive um pouco a minha raiz ali, estudando como comunicar sustentabilidade no turismo, né, que é um outro trabalho que eu faço. Eu continuo atendendo alguns clientes de turismo, né, operadora, agência, enfim, uma associação, e tentando trazer um pouco também dessa questão da sustentabilidade, que às vezes muitas empresas já fazem, né? Tem as empresas que não fazem nada e que precisam realmente começar do zero. Mas tem aquelas que já fazem, né? Tem hotéis que já têm algumas práticas, tem, enfim, guias que já pensam assim, né? E só que às vezes existe também uma dificuldade de comunicar, né? Até porque é uma questão. Você falou aí da Eco 92, já tem um tempo, né? Eu achei muito legal, a primeira pessoa que fala isso, porque foi quando surgiu o termo turismo sustentável, né? Foi assim, quando primeira vez que escreveram uma carta definindo o que era turismo sustentável. Claro que a gente também não sabia, enfim, até já era um pouquinho mais velha, mas isso ainda não apareceu logo para a gente, mas é como se a gente tivesse assim, poxa, mais do que nunca foi aqui, né? A gente devia ter mais responsabilidades do que todo mundo, né? Se debateu muito sobre sustentabilidade, depois a gente ainda teve a Rio +20, né? Mas, enfim, até me perdi no que eu estava falando, mas é isso. Então, eu também trabalho um pouco esse lado de assessorar as empresas a comunicar, não só vender mesmo o trabalho delas com o turismo, mas também de pensar em maneiras criativas e fáceis e descomplicadas também, né? Porque, assim, a ideia, essa palavra sustentabilidade é um pouco, às vezes, a gente tem um pouco de aversão, né? É muito complexo, não é para mim, não tem nada a ver comigo, porque eu acho que tem muitos mitos também, né? Foi virando uma coisa um pouco mal explicada mesmo. Muita gente usou isso de forma errada ou assim, né? Como estratégia de marketing. Às vezes a empresa não é sustentável, diz que é sustentável só para, né, aquilo virar para ser bom para a imagem da empresa. Então, foi criando também muita dúvida nas pessoas, muita desconfiança, né? Muita gente fica, meu Deus, isso é blá, 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 né? Enfim. Então, a ideia que eu sempre penso também é tentar descomplicar, tentar comunicar de uma forma mais fácil, tentar mostrar que é para todo mundo, não só a sustentabilidade, como o turismo sustentável em si, que não é só para quem gosta da natureza, que para quem está fazendo turismo na cidade também pode fazer, também pode considerar, que se a gente fizer um pouquinho e for de pouquinho em pouquinho, a gente já está fazendo a nossa parte, que não precisa ser perfeição, né? Porque senão também a gente não consegue nem dar o primeiro passo. Então, é um pouco isso. A ideia também é tentar tirar alguns desses mitos, né? Algumas dessas dúvidas que as pessoas têm. Acho que legal. é isso. E agora você falou ali um negócio que me chamou a atenção, que é sobre esse rótulo, né, que se coloca sobre as questões relacionadas à sustentabilidade. Eu acho que tem muito isso realmente. Eu vejo que, poxa, se para uma cidade que tem tanta atividade turística como o Rio de Janeiro, né, e que sediou dois eventos como o Rio+20 e a Eco 92, que a gente está bem atrás nesse quesito, mas eu sinto também que existe uma barreira, né, até mesmo da população como um todo, em aderir e até assim, querer saber o que é
e querer se informar sobre, porque já tem aquela coisa, é chato, tudo não pode, gosto de pessoal chato que, isso é coisa de vegano, esse negócio de chato. As pessoas têm essa barreira e esse preconceito com questões relacionadas a veganismo e vegetarianismo e sustentabilidade, porque nem conhecem, mas já se recusam a conhecer. Então, fala um pouco para a gente sobre quais seriam assim, os principais pilares, né? Eu não sei se dá para isso, não, é muito abrangente, eu sei, mas tenta assim, explicar para a gente um pouco as principais pilares ou as principais coisas relacionadas à sustentabilidade. O que todo leigo que está a tirar esse rótulo de isso é chato hoje, no dia de hoje vai cair esse rótulo, porque aqui rótulos, então vai tirar fora. E o que essa pessoa precisa saber, assim, basicão da sustentabilidade? Bom, basicão da sustentabilidade, primeira coisa que eu acho mais importante de tudo é lembrar que sustentabilidade não é só meio ambiente, não é só preocupação com o meio ambiente, né, que inclui, na verdade, o que a gente chama, aí um jeito mais técnico, mas enfim, tentando simplificar também, 3 pilares, 3 vertentes, ou 4, que você pode desdobrar uma em 2, mas que é o meio ambiente, a gente se preocupar com o meio ambiente, a gente se preocupar que seja também sustentável economicamente, né? Então, uma atividade, uma empresa, a gente está no capitalismo, então não adianta nada aquilo não ser sustentável, não só para a própria empresa que realiza, mas também para a comunidade em volta dela, né? Economicamente falando. Então, senão ela não dura nada e não adianta nada ser cheia de boas intenções, né? Então, tem o pilar do meio ambiente, pilar da economia e o pilar sociocultural, né, que esse envolve as pessoas e as culturas, né? Então, uma empresa, por exemplo, dando exemplo no caso de uma empresa, né, não adianta ela dizer que ela se preocupa com o meio ambiente, ela usa as lâmpadas LED, está tirando plástico, se ela está desrespeitando a comunidade onde ela está inserida, onde ela atua ali, um hotel, sei lá, de repente não emprega ninguém local. Nesse pilar de pessoas e de sociedade sociocultural, também isso gera, na verdade, né, abrange muito, assim, inclusive debates até que a gente está tendo mais agora, como questão de inclusão, né, como questão do antirracismo, enfim, porque a gente está falando de pessoas e tem que ser bom, os impactos têm que ser positivos, porque o turismo sustentável, na verdade, a sustentabilidade é sobre isso, é sobre você reduzir, minimizar os impactos negativos e aumentar os impactos positivos. Então, tem que ser bom para todo mundo que está envolvido, né? Não adianta o turismo ser ótimo, vem aquela multidão, destrói o lugar e deixa o lugar ali para as pessoas que moram ali ficarem lidando com aquele, né, lugar destruído, enfim. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar é isso, lembrar que não é só o meio ambiente, é também o meio ambiente, claro, a gente tem que cuidar do planeta, mas é sobre pessoas também, né? Então, acho que é o primeiro aspecto, assim, para a gente lembrar. Outra coisa que é importante, aí falando especificamente do turismo sustentável, que também acho que um mito aí que a gente tem, é que o turismo sustentável não é quando a gente dá esse nome meio para simplificar, porque, na verdade, né, assim, tem vários aspectos, e ele não é um nicho de viagem, não é uma temática de viagem, né? Não é um tipo de viagem, não é diferente do ecoturismo, turismo de aventura, o afroturismo, enfim, o turismo de sol e praia. Na verdade, o turismo sustentável, a sustentabilidade precisa estar em todos os aspectos e nichos do turismo, né? Em todos os lugares, né? E aí, tentando agora também simplificar um pouco, claro que da forma que mais se adapta e que for melhor para cada atividade, ou para cada viajante, ou para cada situação. Então, a sustentabilidade ou a responsabilidade numa cidade, sei lá, na Europa, né, que está lidando, por exemplo, com aquela coisa do excesso de turistas,
eles vão ter questões diferentes para lidar, para tratar, para melhorar, para resolver, do que, sei lá, Fernando de Noronha, né? Ou aqui no Rio de Janeiro, enfim. Então, e às vezes aspectos similares também, né? Mas então é isso, é a gente pensar também que a ideia é o turismo sustentável fazer parte de tudo, a sustentabilidade. Idealmente, teria que estar esse pensamento na cultura de qualquer empresa e na cultura de qualquer pessoa, de qualquer viajante, né? E uma coisa que eu tenho gostado de falar bastante existem várias questões, porque dentro disso de, né, meio ambiente, de pessoas, tem vários aspectos, mas a gente não precisa também resolver todos os aspectos da noite para o dia, né? Tem algumas coisas que são mais urgentes, mas tem algumas coisas que a gente pode ir fazendo, até a gente como indivíduo, como pessoa, no nosso dia a dia. Começa outro dia, eu conversei com uma menina que lida muito com essa coisa da sustentabilidade no dia a dia. Eu achei muito legal essa dica dela. Começa por onde é mais fácil para você, ou mais interessante, né? Se você não se vê vegano, ou sem comer carne, ou enfim, se isso para você não... Então esquece isso por enquanto. Pode ser até que no futuro também não diga nunca, né? Mas assim, também pode ser que nunca. Começa então por outra etapa. Será que você consegue reduzir o seu lixo? Será que você consegue consumir menos, comprar menos? De repente vai ser até bom, né, para a economia, né, para o bolso. Aquelas roupas todas no armário, não dá para reinventar ali. E nas viagens também é um pouco isso, repensar, né, assim, e ver o que a gente pode fazer individualmente. Poxa, será que eu posso fazer uma viagem que gere um impacto para aquela comunidade local ali melhor, ao invés de eu, de repente, escolher essa operadora, que o dinheiro vai ficar só na operadora e que ela sei lá, vai para os Estados Unidos, né, ou naquele hotel, que é uma rede europeia, ou, de repente, eu posso ficar numa pousada local, que o dinheiro vai ficar ali na região, eu tenho certeza também que ele está empregando. Às vezes, pode ser que o hotel da rede europeia também seja ótimo, não quer dizer nada, assim, ele pode empregar as pessoas de uma forma justa, né, com salários justos, então também você pode estar fazendo também uma grande, enfim, a sua parte ficando lá, mas é isso, né, a gente, o que eu também falo bastante, a gente precisa muito se informar, buscar informação, né, e para isso realmente a gente precisa, acho que em qualquer questão, né, dessas que a gente tem lidado hoje, tentar absorver e aprender e buscar, porque aí a gente vai encontrar os nossos meios, né, de poder ser mais crítico também, de poder fazer as nossas escolhas, né, de uma forma mais consciente, mais responsável. Eu entendo que ainda é difícil, tem lugares que não tem, né? Às vezes você, eu quero ficar num hotel que tenha práticas de sustentabilidade, né? Ou eu quero ficar num hotel que, enfim, apoie a comunidade. Aí você busca informação, às vezes não tem, né? Ali no site do hotel não tem, né? E aí é uma questão da gente, assim, fortalecer aí o próprio setor para começar a divulgar essas práticas também, porque acho que as pessoas estão buscando cada vez mais. E da gente também, como viajante ou como indivíduo, perguntar também, vocês têm feito assim, numa boa, né? Pergunta para o hotel se eles têm reduzido um pouco os plásticos deles, o que eles têm feito, né, assim, pelo meio ambiente, pelas pessoas, se eles estão envolvidos em alguma causa, como é que é a representatividade negra no hotel, nos cargos mais importantes, enfim, são realmente vários aspectos, mas a ideia é para simplificar e para que todo mundo possa fazer, né, a sua parte e se sentir cada vez mais aí um viajante mais consciente ou uma empresa mais consciente, ir fazendo aos poucos, né? Vamos começar por onde a gente consegue começar, né? Por onde é mais fácil, por onde a gente acha que faz sentido também aqui no nosso, né, lugar onde a gente está, enfim, localizado. Acho que não sei se eu te respondi a sua pergunta, enfim, fui indo um pouco longe, mas é por aí. Vontade. Pode deixar solto, porque é isso mesmo, é bate-papo e eu estou aprendendo, enfim, a galera também está absorvendo aí muito conhecimento,
muito conteúdo sobre esse assunto. E aí, agora, uma coisa interessante, questão da massa, né? De realmente ter práticas, né? Porque tudo se resume. Não adianta ter discursos, não adianta ter, né, vontade se realmente a gente não para agir. E aí eu queria te perguntar sobre essa pergunta em duas fases, né? Primeiro a gente vai falar sobre uma parte dela, depois a gente vem com outra. Mas o que eu como profissional do turismo, devo observar nas minhas práticas, umas práticas mesmo para os profissionais de turismo que querem incluir a sustentabilidade no seu trabalho, no seu dia a dia. E aí eu achei bem relevante também quando você disse sobre o turismo sustentável, não é um nicho, né? Na verdade, ele é uma linha que corta todos os nichos, independente de em qual setor você trabalha, em qual nicho você atua e quem é você na fila do pão do turismo, né? Desde das redes de hospedagem, dos grandes hotéis, até de hospedagem que a gente vê hoje, né? Pousadas, Airbnb, enfim, hospedagem local, pousadas locais, todos os profissionais, os guias, os profissionais da área de alimentação, enfim, tudo que a gente possa, assim, algo que sirva para todo mundo, não muito específico, algo que sirva para todo mundo, né, da área para a gente observar mudanças de prática que a gente pode estar realizando para alcançar como é que fala, um pouquinho aí, subir um degrauzinho e, claro, continuar, cada um também tem que buscar conhecimento, né? Porque a gente também não vai resolver tudo aqui hoje nessa live, né, minha gente? Não, sim. Vamos buscar conhecimento, já dizia. Eu ainda não resolvi nem um terço, então... Então, não vai ser hoje, já não fica achando que vai sair daqui diplomado, nada, e que vai daqui Miss Sustentabilidade, porque não, isso aqui é só uma virada de chave, pode estar tendo aqui um despertar para o assunto e a partir daí buscar informação, buscar conhecimento. Então, fala para a gente o que o profissional de turismo pode fazer para melhorar as suas práticas. Então, o profissional em geral, né, a gente tentando generalizar, porque realmente tem as questões, as características específicas. Primeira coisa que eu gosto de falar é a informação é sustentabilidade. Então, além dele se informar, né, que já é, às vezes, não é só se informar sobre sustentabilidade, o que é sustentabilidade ou o que não é. Se informar sobre todas as questões locais, sobre o comportamento, cultura local, que já, às vezes isso já é da prática dele, né? Já é do dia a dia. Mas, então, é você não só se informar, absorver aquele conhecimento, mas passar da melhor maneira possível para os seus viajantes, para os seus hóspedes, para os seus, enfim, as pessoas que estão ali com você, porque às vezes a pessoa, o viajante, não tem obrigação de saber tudo, de chegar já justamente com mestrado, né, em comportamento e cultura local. Até deve ser eu também indico que, acho que eu já estou me antecipando, mas enfim, o viajante também é interessante que ele faça uma pesquisa prévia para onde ele está indo, como é que é o ideal ele se comportar, uma cultura e tal. Mas eu acho que, assim, em geral, o profissional de turismo, né, de uma forma geral, mas assim, o guia, então, nem se fala, que é a pessoa que está ali no contato direto, né, passar essas informações o máximo possível para que aquele comportamento esteja alinhado com a comunidade local, com o destino que ele está visitando, que aquilo seja, não, naquele comportamento que seja do grupo ou do indivíduo, esteja alinhado com o que aquele destino quer ou vive, né, ou que não vai gerar um impacto negativo para o local. Tem muita gente que, às vezes, por exemplo, você vai visitar uma comunidade pequena, menor, né, tem gente que adora sair tirando foto de criança, foto de casa, né. Pergunta antes, né, existem detalhes que às vezes são peculiaridades de cada lugar, né. Olha, gente, aqui não pode subir ali, ou ali é perigoso. Tudo isso é sustentabilidade, né, informação que você está passando
assim, importantíssima, porque segurança, então, tem tudo a ver com sustentabilidade. No turismo de aventura, isso é um pouco mais claro, porque eles têm as normas de segurança, né? Porque pode haver acidentes, enfim. Mas agora, mais do que nunca, está valendo para todo mundo. Então, esse cuidado que a gente vai ter a partir de agora também, com a questão de pandemia, com a questão de, enfim, né? Saúde, doença, enfim, isso faz parte também, né? Então, assim, que todo mundo acho que já está correndo um pouco atrás, né? Eu falando dos profissionais do setor, de se adequar, né, a essa nova realidade que a gente ainda não sabe muito o que vai ser agora, até a vacina, depois da vacina, mas isso também faz parte, porque garantir a segurança das pessoas, dos viajantes, né, e dos trabalhadores também, e da comunidade toda, do destino, enfim. Então, assim, começar por isso, por passar essa informação, né, isso eu acho que é essencial, passar para os viajantes isso, da forma que for viável, né, se você não tem um site, às vezes é na hora mesmo que você vai passar, ou mandar no e-mail que a pessoa está fazendo, a agência está fechando com a agência, passar essa informação, passar as informações o máximo possível para aquele cliente, enfim, buscar canais de se comunicar e de informar. Aí depois entra a questão realmente das pessoas, que a gente pode começar pelo destino onde aquele profissional, aquela empresa está atuando, e pensar e repensar e entender qual o impacto que ele está gerando naquele destino, né? Que aí vai também, não só para as pessoas, mas vai para o meio ambiente também, né? Mas que tipo de impacto, eu estou presente aqui, eu faço parte dessa comunidade, eu posso ter chegado de fora, ter criado uma pousada aqui, mas qual é o meu papel aqui? Não adianta eu chegar de fora, destruir uma área ali ambiental para botar minha pousada, né? Então, pensar no que eu estou construindo em termos de construção, né? Mas no meu pertencimento ali naquela comunidade, né? Então, como é que eu estou contribuindo? Eu estou deixando o dinheiro ali? E aí, uma das práticas muito, muito bacanas é a gente sempre poder buscar lojas ou artesanatos ou produtores locais, né? Sempre poder fomentar essa coisa do comércio justo e comércio local. Se a gente puder, né, como guia, ou outro como hoteleiro, tá interagindo com um produtor local, né, consumir os alimentos daquele lugar, o restaurante que é dali, indicar os artesanatos que são dali, para os meus clientes conhecerem, enfim, tudo isso é super importante, fomentar assim, a economia local e incluir quanto mais possível as pessoas, porque esse também é o grande benefício do turismo. O turismo ele tem um impacto enorme pelo mundo, né? Ele é capaz de uma inclusão enorme, assim, ele é capaz, ele está lá no que a gente chama lá dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como é uma atividade que pode, enfim, ser muito positiva, né, se a gente pensar dessa forma, se a gente conseguir gerar impactos positivos e incluir cada vez mais. Então, acho que, assim, essas são as coisas principais, e aí a gente vai também muito, aí começa nos detalhes, né, dessa parte de pessoas de salário justo, né, assim, isso é imprescindível, isso está dentro né, como é que você vai remunerar um cruzeiro isso eu estou falando porque historicamente os cruzeiros e resorts têm um pouco essa fama, mas não posso, sei que tem muitos que não são assim, mas que paga super mal, às vezes paga um salário base ali mínimo e a pessoa tem que viver de gorjeta, enfim, tudo isso faz parte, é claro que dentro de uma situação e de uma realidade de cada lugar, de cada ambiente, né? E, enfim, inclusão de pessoas, inclusão, acessibilidade para os visitantes, né? Inclusão de funcionários também, né? Pessoas com deficiência, negros, enfim, todo mundo
E aí pensar e aí começar a pensar, não precisa ser nessa ordem, tá? Mas e aí pensar também na parte do meio ambiente, como é que eu posso começar a reduzir meu lixo, né? Que é uma grande questão que a gente tem vivido, né? E reduzir e substituir, né? Ainda mais agora, esse momento de pandemia, tudo começou a ficar embalado em plástico, né? Os plásticos voltaram com força total. Então, por exemplo, a gente pensar que nem sempre a solução é o plástico, né? A gente tem outras opções, às vezes não faz a mínima diferença, alguma coisa está embalada, você vai ter que limpar mais uma superfície, né? Enfim, então pesquisar isso tudo, né? E pensar como é que você pode ter soluções criativas também, né? Como é que, de repente, eu posso, ao invés de levar para aquela trilha um monte de garrafinha plástica para as pessoas, o que eu posso fazer? Posso incentivar que eles tragam a garrafinha deles, antes de subir, eu tenho ali no carro um galão, enfim, né? Pensar em ideias que possam realmente reduzir o impacto e estar sempre alertando as pessoas, né? Como, olha, estamos aqui num lugar tal, ou na natureza, ou na cidade tal, não é bacana fazer isso, né? Enfim, não deixe o seu lixo aqui, né? Isso é uma área de preservação, enfim, o que for, né? Então, acho que é por aí, né? O começo. Aí tem situações muito específicas de hotéis, por exemplo, né? Que podem lidar com toda a questão da gestão de energia, enfim, e aí vai variando para cada um, né? Transporte também é uma coisa muito para a gente pensar. Transporte. Oi? Oi? Eu esqueci de Falhou. comentar transporte, mas também faz parte. Sim, muito. Comentar transporte, mas também faz parte. Pois é, a gente tem uma discussão já lá. A gente tem uma discussão já grande lá fora, que aqui acho que ainda está muito pequena, mas sobre a questão dos aviões, que o impacto deles na atmosfera, na geração de gás carbônico, de gases, emissão de gases carbônicos é muito grande, né? Então eles são, assim, é muito complicada essa questão. Quando eu falo isso aqui, as pessoas falam, mas aqui não tem outra opção, só tem o ônibus, porque a gente não tem trem igual tem na Europa, né? Enfim. Mas aos poucos, acho que assim, o setor de aviação está se responsabilizando um pouco, eles estão tentando buscar maneiras, soluções, equipamentos, aeronaves mais sustentáveis, né, menos, enfim, com uma menor capacidade de emissão. Estão buscando redução de plástico, tem esses programas de compensação de carbono, que não são a solução, a gente não pode achar que compensei o carbono, resolvi tudo. Não é, mas é alguma coisa, né? A gente, quando contribui, a gente está plantando árvores ali, de alguma forma compensando o que nossa pegada ecológica ali. Mas é isso, se a gente puder estar numa cidade, usar o máximo o transporte público, estar visitando a cidade, a pé, bicicleta e a pé é a melhor coisa, né? Mas se a gente puder usar também o transporte público, evitar carro, né? Usar só em situações mais importantes mesmo, enfim. Então, é isso, né? Aqui no Brasil, assim, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente não tem tanto essa cultura do transporte público para turismo, e a Sou Mais Carioca, ela começou a trabalhar dessa forma com o Walking Tour, mas às vezes o nosso Walking Tour, às vezes a gente precisa, para chegar no local, precisa encontrar o pessoal em um local, pegar um transporte até o local que vai começar a trilha, até o local que vai começar o tour realmente, porque às vezes são locais que as pessoas têm de chegar, ou têm medo de ir sozinhas, então a gente acaba colocando num local mais acessível e um ponto de encontro mais estratégico, né, para que mais pessoas possam ir e alcançar, e dali a gente pega um transporte para chegar no destino mesmo que a gente vai. E acaba que no começo, hoje em dia não, assim, ainda aparece um ou outro perguntando, porque, né, nem todo mundo é obrigado a saber, nem todo mundo
chegando agora, pessoal que segue. Mas de vez em quando a gente recebe essa pergunta, né? Ah, mas qual o transporte? Qual o valor do transporte? Aí a gente, né, desde aí nessa caminhada, nesses 5 anos, sempre falando sobre isso, né? Sempre falando, não tem transporte público, transporte de São Canela, para poder também incentivar isso. E a gente, no início, principalmente, sentia muita esse choque, não era nenhuma resistência, mas era o choque das pessoas de achar turismo vai ter a van, turismo e não vai ter o ônibus da excursão, como é isso? As pessoas ficavam, a gente é muito habituado, até por péssimas condições do nosso transporte público, a gente já associa imediatamente aquela coisa, transporte público eu só pego em último caso, necessidade, né, para ir, para voltar do trabalho. Todo mundo, assim que tem condições, almeja ter um carro para poder sair disso quanto antes, porque, transporte público, mas não é que o transporte público, isso, essencialmente, seja maléfico. O transporte de massa é ótimo. Quisera a gente ter trem, por exemplo, como você falou, né? Aqui no Brasil, ter trem andando pelo Brasil, nossa, seria maravilhoso. Algumas cidades têm um pontualzinho aqui e ali para fazer um passeio, mas não é nada comparado ao que se tem em outros continentes. E às vezes as pessoas têm essa resistência, né, ao transporte público. E hoje, com a questão da pandemia, a gente tem mais uma dificuldade a isso, né? Que é a gente estar compartilhando espaço e a precariedade do transporte público. A gente, né, teria que ter uma regra, vamos dizer, né? Existia, né? Assim como a gente vai ter aí aplicativo para dividir espaço na praia, né? Então, vamos ver se vai dar certo. tem essas regras, mas chega na hora, né? Desde lá do início, quando estava tendo controle no transporte, né? De quem precisa trabalhar, precisa ir, quando estava no lockdown, essas coisas, via BRT todo dia saindo cheio, mesmo com as leis, mesmo com. Então, assim, é muito difícil, mas a gente, né? E por entender que, assim, é um modelo que super funciona, e por que não, né? E que barateia, né? Você reduz bastante tanto o custo para a natureza e para o mundo, mas você reduz também o valor, né? Porque só de você não ter que alugar uma condução diminui bastante o valor, e nós são mais baratos por conta disso também. Então, assim, queria muito ver assim, funcionando legal e com bastante força. Eu tenho visto e me sinto feliz de fazer parte da mudança, né? Eu tenho visto assim, que tem pessoas que mesmo quando não estão passeando com a gente necessariamente, elas aprenderam que elas podem fazer isso. Então, assim, para mim nunca foi muito diferente, porque como na minha família a gente tem adolescência para frente, meu pai tem, mas ele nunca era muito de sair para longe com carro, e não é muito de sair. Então, assim, eu quero sair, o que eu vou fazer? Eu pego o meu busão e vou. Eu sempre fui essa pessoa que, não, eu quero conhecer, não fico esperando ninguém, não fico esperando companhia, nem que me levem, nem que tenha conforto, entendeu? Eu boto um biscoito na bolsa e vou, e vamos embora. Então, eu acho que isso ajudou também muitas pessoas a saírem desse local de parece que você vai para um lugar mais ativo, né? Tem mais resolutividade no teu ir e vir. Você precisa ficar ali também só refém. Há uma independência. E agora vamos falar, já estamos para a segunda pergunta que eu falei. Que só rapidinho, Raquel, para complementar o que você estava falando, e também é uma experiência, né? Você ir num lugar, você como visitante, né? E andar no transporte público do local, você vai ter uma experiência ali como é que é a vivência do morador local. Então, assim, além de todos os benefícios aí que você falou, é uma experiência interessante. E mesmo em lugares... É porque o Rio também, infelizmente, ainda tem, além dessa coisa da gente ter essa resistência, as coisas que a gente está acostumado e tal, o Rio também tem aquela tradicional fama da questão da insegurança, enfim, que não quer dizer que vai ser só no transporte público também, enfim, é uma coisa que a gente tem que também vencer aí.
Mas a gente tem, inclusive, o nosso metrô é muito bom. Ele não é tão extenso, tudo bem. Mas ele é bom, ele é um bom metrô. Fica lotado, mas, gente, o de Nova York, de Londres, fica mais lotado ainda, né? E ninguém deixa de ir. E a gente tem o VLT agora, que é bem legal, né? Então, enfim, não tô querendo puxar saco aqui, não, mas assim, cada lugar realmente é uma situação, porque tem lugares que não vai ter como mesmo, é muito complicado, não tem acesso por transporte público, então vamos tentar compensar de outra forma, resolver de outra forma, mas é isso, a gente tentar ter. Sim. Então, assim, agora você falou aí do transporte, eu acho que aqui no Rio a gente tem, poderia ser melhor, mas a gente, comecei a puxar da memória aqui outras experiências em outros lugares do Brasil, que assim, apesar de ter a integração, por exemplo, em alguns estados, né, que a gente pode pegar uma passagem só e de terminal em terminal, fazendo, como é o BRT, né, mas é mais amplo, mas ao mesmo tempo você tem muito menos ônibus, né? Você tem bem menos frequência. Então, Tem que assim, tem esperar um lugar, tempo. tem que esperar um tempão. E eu sou essa pessoa que anda muito de transporte público nos lugares que vai. Então, assim, eu gosto, é que você falou dessa experiência, eu gosto, eu converso com os outros, aprendo uma receita. A senhorinha pagou minha passagem uma vez, que ela gostou de mim. Estava antes da roleta, batendo mó papo, não sei o que. Quando eu ia passar, ela botou o cartão dela, assim, eu, não, senhora, toma aqui o dinheiro, morrendo de vergonha. Não, minha filha, gostei tanto de você, não sei o quê, passagem. Era cada coisa, assim, sabe? Que você vai conhecendo muito da cultura local. É uma vivência tão gostosa. Eu sou Maria Transporte Público. As minhas redes sabem que eu sou Maria Trem, vivo no trem, falando de trem. Mas vamos voltar para o assunto, porque senão, se deixar, eu vou voltar. Agora, falando aí, a gente já até começou isso, falar algumas dicas para os turistas. Como a gente, como turista, né, pode se atentar para esses detalhes, pode olhar melhor para escolher melhor, né, os serviços de acordo com as questões da sustentabilidade. Aí a gente pode começar tentando buscar aquilo que eu falei, nem sempre essa informação está fácil, requer um trabalhinho nosso, mas a gente pode começar tentando buscar. Hoje a gente tem uma variedade grande, que aí é um outro mito que a gente tem da sustentabilidade é de ser caro, né? Porque a gente tem aquela coisa dos orgânicos, que são mais caros, e às vezes ser desconfortável, porque a gente também acha que é só uma coisa roots na natureza, né? Bem alternativa, assim. E não, a gente tem hoje hospedagens que têm preocupação com essa, né? Aí começando, onde eu vou me hospedar? A gente tem desde o albergue, que tem práticas, né? Tem agora também esses albergues container, enfim, que tem uma construção super legal, né, em cima de container, ou que tem práticas mesmo, né, eles listam lá, enfim, questão de emprego local, apoio de alguma forma a comunidade, tem algum envolvimento com a comunidade, foi todo construído de uma forma sustentável, até hotel de luxo, 5, 6 estrelas, né, então, assim, a gente pode... Na hora que a gente for construir o nosso roteiro, se a gente for, tanto se a gente for de uma forma independente, né, de mochila, ou se a gente for pegar um agente de viagem, buscar uma operadora, a gente tem também os agentes que já estão bem mais conscientes, né, os roteiros que são preocupados com o envolvimento com a cultura local, né, com exemplo aí vocês, essa questão toda que eu já comentei de estar dando retorno para o local, né? A gente tem exemplos, às vezes, muito errados de coisas que vêm de fora, explora ali, visita uma comunidade e não deixa nada na comunidade, né? Só uma pegada ali, uma roda de uma marca de automóvel. Então, enfim, a gente fazer esse trabalho de buscar, né, passeios, buscar hospedagens que tenham essas práticas, que, enfim, né, estejam preocupadas com a gestão do lixo, com a economia de água. Não adianta mais também aquela coisa do hotel que a gente está acostumado de
não trocar a toalha, né? Aquilo, hoje em dia, acho que é o mínimo que o hotel tem que fazer, né? Aí vai de você, viajante, porque eles deixam normalmente como opção, né? Se você quiser, você deixa sua toalha no chão, pode trocar, senão a gente deixa aí pendurado que a gente não vai trocar. Também vai do seu, aí vai da sua, será que eu preciso trocar mesmo essa toalha? Né? E tem as iniciativas individuais que você pode fazer, assim, desde levar a sua garrafinha, uma coisa que você pode fazer já no seu dia a dia, andar com a sua garrafinha embaixo do braço, né, garrafinha reutilizável, para não ficar comprando garrafinha de plástico da hora, ou copinho, hoje em dia tem talher, né, caso, sei lá, se esteja alguma situação que te ofereça talher de plástico, tudo isso você pode levar para a sua viagem também. Uma coisa que a gente pensa pouco também é o tamanho da nossa bagagem, da nossa mala. Você levando uma mala imensa, é um impacto maior que você está causando, não só para você, que vai ter que ficar carregando aquele trambolho, para o outro, que às vezes vai te ajudar a carregar, né? Às vezes tem um carregador, alguma coisa. No avião, aquilo gera mais emissão de gás carbônico, quanto mais peso, pior. Então, assim, gera vários impactos que às vezes a gente não pensa, né? Uma coisa que eu aprendi depois que eu fui a Veneza e que eu fiquei pensando assim, gente, nunca tinha me tocado. Lá, por exemplo, tem, e eu acho que pode acontecer em outras cidades históricas, não sei de nenhuma, mas tem um impacto muito grande das malas de rodinha, porque é tudo muito histórico e muito antigo, e elas deterioram muito o calçamento lá, enfim, né, as rampas, as pontes, então a gente, né, não imagina. Eu fui de mala de rodinha pesadíssima, assim, né, não tinha, na época nem pensei. Então, assim, quanto mais leve a nossa mala, melhor também. Isso é uma coisa que melhor para todo mundo, né? Para que a gente tem que carregar 1 milhão de coisas? É aquela ideia do minimalismo, né? Que está se multiplicando aí para várias áreas. Que mais que a gente pode fazer? Se interessar de conhecer a cultura do lugar mesmo, né? A gente está agora aí nesse movimento grande antirracista, vamos conhecer também a história não contada enfim, né, não contada pelos brancos, por nós brancos, e que é importante do lugar, visitar comunidades. Na hora de visitar uma comunidade menor, uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola, enfim, ou alguma comunidade aqui numa favela, sabe, entender como é que você está fazendo também essa visita, né? Se eles querem te receber, porque tem muitas comunidades já trabalhando com turismo, né? E que a gente chama de turismo comunitário, que é muito legal, porque é uma experiência também diferente, é uma experiência super enriquecedora, né? Então, assim, é isso que também o turismo sustentável traz de legal, é você ter uma experiência também mais autêntica, né? Mais, enfim, né? Mais transformadora, né? Não que o turismo tradicionalzão não possa ter, mas você acaba tendo um outro olhar, né? E vivendo outras oportunidades. Então, mas sempre com respeito, né? Você tem que ter respeito no destino em geral, onde você está. Mesmo que você tenha na sua cidade, você não vai jogar um lixo na rua, né? Enfim, então, e você entender, às vezes se você está num lugar, aqui a gente não tem tanto isso, mas lá fora, sei lá, países árabes, na Índia, ou entrando num lugar religioso, que não dá para você entrar pelado, enfim, é entender e respeitar, por mais que a gente possa e tenha a possibilidade de questionar, porque uma coisa também que eu venho aprendendo é que culturas mudam também, né? A gente não precisa... aquilo ali é tradicional daquele lugar, né? Sempre, então, a tourada, né? Aquilo é cultural. Aí pronto, aí pode ter festa de peão. É cultural, então deixa lá. Não, vamos pensar se vale a pena, se é para fazer isso mesmo e tal, né? Então, assim, por mais que a gente queira questionar, e a gente, às vezes, né, a gente vive aqui numa outra realidade, a gente chega num país lá do Oriente, acha, poxa, sociedade machista, eu quero botar o meu braço do lado de fora. Mas
a gente tem que entender também que o contexto ali ainda é aquele e a gente precisa respeitar, e respeitar as pessoas, né? Então, é isso. Hoje, tem algum documento ou algum tratado, enfim, qual que dá assim, um direcionamento para os órgãos ou para todo mundo que queira seguir? Assim, existe algum tipo de centralização dessas diretrizes de sustentabilidade? A Organização Mundial do Turismo tem umas diretrizes, tem um código de ética, tem alguns documentos que orientam, mas voltados para o setor, né, principalmente, e de uma forma bem abrangente, assim, né. Existem algumas organizações, por exemplo, internacionais principalmente, que tem o Conselho Global de Turismo Sustentável, por exemplo, eles têm, aí já vi uma coisa também, às vezes, eles não são uma certificação, eles eles têm diretrizes de orientação, mas aí você ganha, se você seguir aquelas diretrizes, você pode se filiar a eles, né? Enfim, tem algumas coisas assim, mas muito em nível assim mundial e de uma forma ainda o que eu vejo assim são iniciativas individuais mesmo, sabe? Uma empresa vai lá e faz. Tem um hotel que são 2 hotéis fazendo, né? No interior de São Paulo, em Socorro, por exemplo, que eles são assim um exemplo para a gente de sustentabilidade e de inclusão, né? E eles fizeram tudo sozinho, assim, praticamente. Eles, claro, foram buscando parâmetros, porque aí, por exemplo, a Associação de Turismo de Aventura e Ecoturismo tem ali as normas dela para segurança e para como oferecer os serviços de turismo de aventura. E aí, enfim, vai juntando, né? Vai juntando todos os itens, informações das mais diversas partes, e cada um foi criando, as operadoras grandes internacionais, esse hotel fazenda que eu estava falando, são 2 hotéis fazenda irmãos, né? Eles desenvolveram uma coisa muito legal de inclusão então eles recebem crianças cegas, crianças cadeirantes, enfim, pessoas com mobilidade reduzida, e eles têm atividades de turismo de aventura lá, que eles adaptaram. Então, por exemplo, a tirolesa, eles têm uma cadeira, que na verdade é uma coisa, sei lá, tipo, não sei explicar, um negócio assim que é adaptado para que um cadeirante possa fazer a tirolesa, né? As trilhas deles têm as plaquinhas com braille para ser. Oi? Não falei nada, não. Achei que tinha falado. As trilhas têm plaquinhas informando o que é sobre a fauna, enfim, em braille, né? E isso eles fizeram do aprendizado deles, do instinto deles, né? Então, assim, que eu saiba, não existe, assim, um documento oficial que oriente. Existem vários pequenos, né? Que normalmente a gente seguia muito pela Organização Mundial do Turismo, mas que ainda é uma coisa também bastante técnica, e é isso, e tem esse Conselho Global de Turismo Sustentável, GSTC, que tem também bastante, eles fazem uma coisa bem aprofundada, assim, eles têm as normas para hotelaria, para destino, e aí realmente eles passam mas é técnico mesmo, assim, entendeu? Mas passam por todos os detalhes, tem gente que faz até o curso deles, eles oferecem, e aí eles passam por todos os detalhes. Você tem um hotel, então tem que ver isso, tem que ver aquilo, entendeu? Esses termos estão abertos no site dele, tem várias línguas, inclusive eu fiz a tradução para o português, então se tiver algum erro, alguém for lá ver, pode me avisar. Então é acessível, assim, você pode ver, baixar e ver, mas é uma coisa bastante técnica, né? Então. Entendi. E agora, a minha última pergunta para a gente finalizar é se você tem algum destino que seja um caso de sucesso ou que seja um exemplo, assim, que você fale, não, lugar tal, pode ser aqui no Brasil mesmo, né? Que aí já estimula tanto o pessoal ir conhecer quando puder, e também para a gente já ir pesquisando tá, algumas práticas. Qual destino assim, você considera que seja um caso de sucesso
na questão do turismo sustentável? Então, essa questão de destino é um pouco complicada, porque às vezes até eu vejo notícias assim, ainda não tenho opinião formada exata sobre isso, tá? É uma opinião mesmo, não quer dizer que é a verdade. Tantos destinos sustentáveis no Brasil, ou tais 10 destinos sustentáveis no Brasil, 10 destinos sustentáveis no mundo. Existe, de fato, tanto que existe até um prêmio dos destinos sustentáveis, mais sustentáveis e tal. Mas é muito complicado você dizer que um destino é sustentável, assim, totalmente, né, perfeitamente. Porque quando você fala em sustentável, tem o lado que eu gostaria que fosse uma coisa mais acessível e mais fácil para todo mundo e que a gente pode fazer aos poucos, mas tem o lado que para você dizer que é totalmente sustentável, você tem que tá abrangendo tudo aquilo. Se eu faço alguma coisa pelo meio ambiente e não estou, enfim, nem aí para as pessoas, eu não posso dizer que eu sou sustentável, né? Então, que aí entra um pouco essa coisa até do turismo responsável, que foi uma outra linha que começou a querer questionar. Não precisa ser 100% sustentável, responsável, consciente, enfim. Mas existem, sim, destinos que têm muito mais práticas, assim, que são realmente exemplos, e que, às vezes, pode ser que em alguma situação ou outra, eles não estejam tão alinhados, né, ou precisem melhorar, né. Um destino que é referência para a gente é Bonito, eu não conheço ainda, infelizmente, mas eles conseguem... Hã? Primeiro, mas aí já fica na nossa listinha. Então eu falo por ouvir, assim, porque eu mesma não fui lá comprovar, mas sei que eles conseguiram se unir ali e fazer uma coisa muito... foi a partir, inclusive nem foi a partir do poder público, foi a partir dos empresários locais, né, os donos ali das fazendas, dos espaços. É um destino, por outro lado, que é caro, né, para você for lá, e se você não dá para você fazer nada gratuito. E há quem diga que às vezes falta um pouco também de inclusão da comunidade local. Então, é difícil dizer, né? Às vezes também você vai visitar o destino e você não enxerga tudo, ou você faz alguma coisa, até nossa, vou misturar aqui completamente, mas é porque eu lembrei uma coisa que eu não falei, que é super importante, é a questão também da interação com animais, né? Essa parte turismo ético com animais também é super importante, a gente precisa também se informar mais sobre isso, tem várias nuances, é uma discussão muito nova, mas tem lugares que exploram e abusam dos animais, né? Então, assim, principalmente falando aí dos animais silvestres, porque os pets são para a gente agarrar mesmo, mas também é um assunto que a gente tem que pensar como viajante, né? Se a gente vai apoiar um lugar que abusa de animais. Mas, enfim, voltando aí ao destino, lá não é o caso, não tem isso. Pelo contrário, eles têm uma coisa de preservação muito forte. A partir do momento que você paga um dinheiro alto para entrar em cada atrativo, né? Eles cuidam muito bem dos atrativos. Mas é isso, mas tem questões, né? Tem ainda fazendas que não respeitam um pouco ali fora, e teve até uma questão recente lá de assoreamento, enfim, poluição do rio, mas eles são um ótimo exemplo, né? Noronha eu acho que está caminhando também para um exemplo muito, muito legal, porque, enfim, eles já tem uma taxa lá de preservação, são um parque marinho, né, um parque nacional, e agora eles se declararam, né, não sei como é que está caminhando isso, mas como um destino lixo zero. Então, eles estão tentando reduzir plástico, né, lixo acho que é meio impossível ainda, mas plástico descartável não entra mais na ilha, né. Então, é isso, e tem outros pequenos destinos, assim, que acho que estão pensando nisso, né? A Amazônia tem muitas práticas, mas também tem muitas práticas erradas, né? Precisando dar uma ajustada ali. Mas que eu penso, assim, de primeiro lugar aqui no Brasil são esses dois. E é isso, às vezes tem um lugar ali específico que
que tem algumas coisas muito bacanas de sustentabilidade, mas aí falta aquilo outro, né? Então, ou tem uma competitividade errada entre... Muita coisa Oi? você não consegue ver, como você falou. Exatamente, Né? né? Você, como visitante, está ali, você acha, caraca, que lindo, a prática é isso, aquilo. Quando você vira as costas e vai embora, você não sabe como as coisas procedem. E aí, conforme a gente conheceu hoje, criando, né, né, saindo só daquela visão reduzida que a gente tinha, nossa, minha mente abriu todinha aqui agora. Tô vendo tudo diferente. Então, assim, a gente tinha muito aquela visão, né, de sustentabilidade, natureza, meio ambiente, não sei o quê. Isso, mas também tem muito mais. Então, desde essa questão do salário digno, de você respeitar aquela comunidade, de você, né, tratar o todo, né? Porque é isso, o meio ambiente não é só o verde, é o todo. Nós fazemos parte, né? Nós nos relacionamos, está tudo interligado. Então é muito complicado mesmo você ir ali ser assertivo, né? Nessa questão ali de sustentabilidade total ali, gabaritar tudo. É isso. Mas aí não é para não é para deixar de fazer, porque vai ser difícil chegar lá, né? Para começar e vamos fazendo que alguma vamos. hora vai, né? Eu ouço muito isso das pessoas às vezes porque a pessoa a pessoa tá com a geladeira aberta olhando, gente, fecha, pelo amor de Deus. Aí tá, a pessoa abre a bica, fica lá olhando para a morda da bezerra e a bica jorrando, gente, fecha a bica. Isso me dá uma agonia. Então, criancinha da Eco 92, né? Então, desde pequena eu fui criando essas manias. Então, aí as pessoas, mas vai me dizer que se eu fechar a bica aqui, quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes? Que, pelo amor de Deus, a indústria destruindo, não sei quem fazendo, e, tipo, realmente está, né? Grandes organizações, indústria e coisas muito grandes, né? Do lado da minha Mas cada vez que você fechar a bica, e se aí aquela pessoa te escutar e também fechar, e ela falar para outra pessoa, né? Cada um que for fazendo um pouquinho, nossa, a gente já tá. Realmente não é para a gente se comparar com esses. Não significa que vá resolver aquele problema lá, mas a gente vai ter menos um outro, né? Sim. Às vezes o pessoal tem dificuldade de coisas. Parece que é simples, mas não sei. E aí fica naquela birra. Outra coisa que acontece muito também, dessas birras que eu vejo na vida, é essa questão que você falou da interação com animais, que desde é tudo o eu, né? Mas meu sonho era botar a mão no bicho tal. Mas, cara, o bicho tá ali, dopado. Tirar uma foto. Contra a vontade dele, tá ali sendo explorado, mal tá ganhando alimento, tudo de liberdade. Eu acho. Mas vale a pena, né? Sabe? É muito louco, assim. E não é só sobre. Raquel, só um instantinho, que tá uma escuridão aqui, vou só acender a luz rápido. Tá, fica à vontade. De repente, olha, outra coisa. Não, agora, mais do que nunca, né? Não é só sobre o bem-estar do animal, é também sobre a nossa segurança, né? Porque a gente está vendo aí que nossa interação errada com a natureza, com os animais silvestres, pode possivelmente gerar uma pandemia, né? Então, assim, não é. O bicho, o animal silvestre, ele não nasceu para ficar em contato com a gente tirando foto, né? Aí, de repente tem um acidente, um tigre mordeu, não sei o que, a culpa é do tigre, aí mata o tigre, porque a culpa é do tigre, né? Eu fico arrasada com essas coisas. E são desde dessas grandes manifestações, né? Que é, sei lá, um lugar grande que recebe visitantes do mundo todo para tirar foto, mais para interagir, também pelas pequenas coisas, que é a gente está aqui no Rio de Janeiro, né, um local que a gente está cercado de Mata Atlântica e a gente tem trilhas urbanas e aí a gente fala da comida, ou você e o seu grupo, né, eu, no caso, sua guia, né, eu e meu grupo estamos lá e eu oriento todo mundo, falo, nossa, não pode dar comida, não pode jogar restos, não pode isso, não pode aquilo. E eu gosto de explicar o porquê. Porque se você fala só que não pode, as pessoas já têm aquela resposta pronta de não, mas
ouvi isso. Não pode jogar lixo na trilha. Ah, não, mas isso aqui é orgânico, aí tem prazer de jogar, assim, sabe? A caixa de fruta, né? Ah, meu amor, não pode, sabe por quê? Por causa disso, porque independente de ser orgânico, isso aqui não é o local e o animal pode consumir, você botou na sua boca, você vai levar bactérias, uma flora desconhecida para o animal, você vai estar, de repente, uma semente que vai nascer no local que não vê, então vai dar problema. Eu tento explicar da forma mais fácil e acessível assim, para todo mundo entender. Mas ainda assim, aí, meu grupo tá bonitinho lá, todo mundo, ninguém. Mas a gente tá descendo na trilha, vem a galera subindo, vê um mico, para da comida e todo mundo quer meter a mão, tirar foto. Eu fico nervosa, e aí eu vou me meter. Eu até falo às vezes: olha, não pode, cuidado, ele vai te morder, cuidado, ele é um animal silvestre. Mas não está na minha responsabilidade de até me dar um chispa. E realmente dá, mas eu falo, tô nem aí. Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados, porque é como você falou, né? Não é só o bem-estar do animal. Também essa transmissão, né? Não levar bicho para trilha, enfim. É tanta coisa que daria até para a gente emendar em uma outra live aqui já, porque é muita coisa acontecendo. Eu queria agradecer, né, a sua disponibilidade, né, pedir desculpa que eu falei, porque geralmente eu fico mais quietinha, mas é porque realmente esse assunto me mexe. Não, mas é ótimo. E eu fico assim, eufórica, querendo falar, querendo participar. Então, eu já peço desculpa também. E agradeço mais uma vez sua presença. Se der aí no outro momento, a gente volta a conversar novamente. Aí a gente pode pensar em outros temas dentro dessa área de sustentabilidade no turismo, que é muito interessante. A gente abre aí, né? Dá para abrir milhares de discussões para acontecer. Então, eu agradeço mesmo, Ana, muito estar aqui com você. Quer deixar aí? Maravilha. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de falar um pouco mais sobre esse tema que eu adoro e que ainda assim, é realmente muito... Tem muita coisa para a gente pensar, refletir, trocar. A ideia não é impor nada. E é isso, qualquer coisa estou à disposição lá no Viajar Verde, lá no site, tem meus contatos. Aí, mulher, pelo amor de Deus, vamos fazer. É a hora do merchan agora, minha gente. Não, podem entrar lá, tem bastante assunto, bastante coisas sobre, né, como viajar sem plástico, como ser um viajante amigo dos animais, tem vários desses assuntos aí que a gente falou, tem algumas coisas para o setor também, e é isso, tem meus contatos lá, se quiserem. Oi? Você tem site? É viajarverde.com.br, www.viajarverde.com.br. Tá no Instagram também. Eu botei aqui, @viajarverde, site viajarverde.com.br, e mais onde as pessoas podem encontrar. E no Facebook também. Então, minha gente, vamos seguir. Também Viajar Verde. Bastante, vamos viajar tudo verde, tudo maravilhoso. Se usar hashtag, você pode, como é que é isso? A gente, pessoal, mostrar. Pode usar, a gente compartilha, com certeza. Viajar verde. Se for uma coisa responsável e consciente, né? Se estiver jogando plástico não sei aonde, a gente vai pensar. Então, tá bom. Olha, brigadão mesmo. Obrigada a vocês todos também que ficaram aqui com a gente assistindo. Ficou todo mundo quietinho hoje, ninguém fez pergunta. Eu acho que impactou. Eu acho que deu aquela mensagem que bate assim, que a gente fica até assim. Eu acho que foi isso que aconteceu. Refletindo, digerindo, né, as informações. Minha cabeça está assim, ó, por isso que eu estou falando mais rápido do que de costume. Preciso me acalmar um pouco. Então, acho que a galera está também assim, meio de cara como eu. E a gente vai meditar aí tudo que a gente conversou hoje. Se quiserem deixar aí depois no direct alguma coisa, ou no Instagram, ou aqui no Facebook. Gente, visita nosso site novo, hein? Tem espaço de blog lá. Toda feira tá saindo coisinha nova. Tá muito bom o site novo, não é só logo novo, não. É tudo novo. São mais O logo tá lindo ali.
Ai, é fofa. Ai, muito lindo. Também tá um amorzinho. Então, visitem lá, que toda quinta-feira sai um texto novo lá no blog. E é isto. Quiserem sugestões, dicas, quem vocês querem ver aqui em live, assuntos, fala pra gente, minha gente. Conversa com a gente, tá bom? Então é isso. Então, Ana, tchau, tchau. Até a semana, pessoal. Beijo, obrigada.